mas você não desanima, porque a alegria para você não é um estado, não é uma condição, a alegria para nós é uma pessoa. Então, se você amanhece o dia ainda provado, aflito, angustiado, não se preocupe, porque a alegria habita dentro de nós. Temos sido provados, nos sentimos como que limitados, em todos os sentidos, porque esse mundo não nos pertence mais. Esse mundo, essa terra, cambaleia como um bêbado para a sua própria condenação, para o próprio precipício. Em todas as instâncias da política, da sociedade, da economia, da justiça, seja o que for, você vê degradação, você vê perversidade. Não fique olhando para isso. Isso faz parte. E pense, irmãos, que os próximos anos serão ainda mais difíceis para nós, o povo de Deus, porque os ataques são abertos. Mas não desanime, não entristeça, não permita-se se entristecer. Olhe bem, por um pouco de tempo. O Senhor está dizendo por um pouco de tempo. Ele diz que é necessário sermos entristecidos, sermos provados nessa hora. É necessário passarmos por todas essas provas, é necessário. Até porque, imagine se estivesse dando tudo certo para você. Imagine se Deus respondesse todas as suas orações. Eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu preciso disso, Senhor, me dá isso. Imagine, como um irmão que perdeu o seu filho, ele orou 11 meses. 11 meses ele orou pelo seu filho, que era um servo de Deus junto com ele, que estava com a esposa grávida. Ele orou, e quando ao final seu filho faleceu, então ele ficou muito tempo em silêncio diante de Deus, e havia uma pergunta no coração dele: por que que o Senhor não respondeu minha oração? Por que que o Senhor não respondeu minha oração? Por que que o Senhor não demonstrou o amor dele respondendo minha oração? Aí certo tempo, já estava bem abatido, desanimado, profundamente frustrado, porque quantos irmãos oraram, quantas comunidades oraram, e aquela terrível doença matou o seu filho, 38 anos, deixou aquela esposa grávida. Aí um dia o Senhor respondeu para ele assim: quando foi que eu não respondi a sua oração? Você pediu para me curar o seu filho, eu não só curei, como eu coloquei do meu lado. Eu dei muito mais do que você pediu. Você só queria a cura. Ele não só está curado, como ele se encontra aqui do meu lado. Ah, irmãos, isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso, porque as nossas orações carecem de tantas correções, porque nós queremos a oração do nosso jeito, a oração à nossa maneira. Ele respondeu, dando a ele muito mais do que ele havia pedido. Meus irmãos, que o Senhor nos corrija nesta hora, que o Senhor nos liberte nesta hora, que o Senhor venha fazer uma grande obra na nossa vida. O que tem impedido que nós estejamos aos pés do Senhor? O que existe entre nós e esses sagrados pés? O que está impedindo você de partir, de se levantar? Veja que coisa mais preciosa. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Agora, observe que o texto que estamos lendo, nesta salvação preste a se revelar. Irmãos, olha esta palavra, prestes. Guarde esta palavra nesse dia, de uma maneira muito especial no seu coração. Prestes, está aí. Está aí. Prestes a se revelar. No último tempo, nela exultais. Ainda que agora, por esse momento que nós estamos vivendo, há tanta luta, tanta tribulação, tanta apostasia, negligência, frieza. Mas nós não, irmãos. Nós devemos exultar neste momento. Como disse o Senhor em Lucas 21,
quando vides todas essas coisas acontecer, erguei a vossa cabeça. Nós precisamos erguer a nossa cabeça, nós precisamos jubilar, nós precisamos alegrar, porque a nossa redenção, a redenção do nosso corpo se aproxima. Aí diz, versículo 7, para que a prova da vossa fé, mais preciosa que ouro que perece, mesmo quando provada pelo fogo. Onde é que a nossa fé é provada pelo fogo? É quando somos entristecidos pelas provações, é quando somos esmagados pelas provações, é quando nos sentimos muitas vezes limitados pelas provações. A nossa fé, ela é provada, e essa fé é mais preciosa que o ouro que perece, mesmo quando provado pelo fogo, seja achada para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aí ele diz assim, Jesus Cristo, a quem, observe bem, a quem não havendo visto, há mais. Esse texto você tem que colocar aqui junto a esse irei, a quem não havendo visto, há mais. No qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível. Essa exultação é a mesma que está aqui no versículo 6. Nela, essa salvação que ele está falando aqui, é que está aqui nesse versículo 8. É essa salvação, nela exultais com alegria indizível e cheia de glória. Quando é que nós temos que exultar? Nesta tão grande salvação que vai se revelar nesse último tempo, quando nós iremos vê-lo. É agora, meus irmãos. Eu tenho que te dizer isso com toda franqueza. Não deve haver lugar de tristeza no nosso coração, por mais dura que seja a prova que você está passando, por mais que você tenha sofrido perdas, por mais que você esteja sendo dilacerado por doenças, por mais que você esteja sofrendo perdas familiares, seja o que for, seja como for, não deixe que isso tome o seu coração. Exulte diante de Deus com uma alegria indizível, porque por pouco tempo, logo tudo isso passará, e este amado Espírito Santo vai nos colocar face a face com Ele. Aí você vai ver que tudo que você passou, todas as experiências que você passou, nada poderá se comparar com a alegria de poder estar diante dele, naquele glorioso face a face. Veja isso, irmãos, que coisa preciosa. Vamos olhar esse versículo 8, porque ele está dividido em duas partes. Está assim, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora. Essa é a primeira parte. A segunda parte está assim, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Vamos entender essas duas partes. A primeira, não havendo visto, não vendo agora. Está vendo, observando aí, irmãos? Olhe atentamente, não havendo visto, na mesma frase, na primeira parte, não havendo visto, não vendo agora. Pedro coloca dois termos aqui importantes, visto e vendo. Visto aqui é oída, é ver com nossos sentidos interiores. Pedro vai muito fundo nisso, e eu tomo essa parte aqui para tentar entender a mente de Rebeca, porque ela não tinha nem mesmo noção de quem era Isaac. Ela não tinha percepção interior na sua mente, da sua face, dos seus traços. Ela não tinha. É como se ela tentasse imaginar ele, ela não conseguia ver. É essa palavra que ele usa aqui. Por mais que Rebeca se esforçasse para mentalizar, para imaginar a face dele, ela não conseguia. E a outra palavra aqui, rural, é ver com os olhos. Então ela não via com os olhos. Óbvio, claro, ele não estava lá. Mas
ela também não conseguia imaginar ele com a mente, com a sua imaginação. Ela não tinha ideia das suas afeições. Agora, observe, essa é a primeira parte. Veja a grandeza estupenda dessa segunda frase. Mas crendo. Percebe? Você consegue enxergar isso, irmãos? Mas crendo. Você pode imaginar o que são para nós os olhos da fé. Aquilo que está em 2 Coríntios 5, 7. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Quem poderá explicar isso, irmãos? Quem poderá te fazer entender isso? Como nós podemos estar reunidos? Imagina os irmãos aí que têm 30, 40, 50, 60 anos de fé cristã.